O evangelho do Cristo dos judeus se liberta das correntes do judaísmo. Eu vou repetir para vocês. O evangelho do Cristo dos judeus se liberta das correntes do judaísmo. Nós vamos olhar, para nós podermos entender algumas coisas, no mapa, a localização destes lugares citados por Lucas, para que nós possamos visualizar este movimento do evangelho do Cristo dos judeus. E por que eu estou usando do Cristo dos judeus? Porque são os judeus que anunciaram o Cristo, o Messias, o Salvador. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Fenícia. Eu vou pedir a gentileza, para me colocar aí o mapa, onde destaco a Fenícia, para que vocês possam ver. Está vendo essa região verde que está no mapa? É a região que atualmente corresponde ao Líbano. As principais cidades ali da região da Fenícia, citadas no Antigo Testamento, foram Tiro e Sidom. Os seus habitantes, eles eram chamados de cananeus. A Fenícia foi ocupada pelo Império Romano em 62 antes de Cristo. Então, quando nós estamos aqui lendo, agora é o Império Romano que está comandando essa região. O próximo mapa vai nos mostrar Chipre. Chipre é uma ilha localizada lá no Mediterrâneo. É um país, Chipre, mas ela é uma ilha. No ano 58 a.C. foi incorporada ao Império Romano. Portanto, nos dias do acontecimento que nós estamos aqui lendo também, Chipre, assim como nós vemos Fenícia, pertencia ao Império Romano. Chipre hoje, só para que vocês tenham uma ideia, atualmente, falando, tem 93% da sua população cristã. Chipre é a cidade onde nós temos o nosso famoso irmão Barnabé. O próximo mapa nós vamos ver ali agora Antioquia. Vocês estão vendo uma flechinha lá? Antioquia. Antioquia atualmente pertence à Turquia. Flávio Joséfo, ele descreveu Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do Império Romano. Então Antioquia era uma cidade muito importante. Cresceu tanto a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Em Antioquia também existia um culto à deusa Astarte. Esse culto era realizado pelas mulheres ali da cidade de Antioquia, que foi abolido mais tarde por Constantino, imperador romano. Ele aboliu este culto. A maioria da população de Antioquia, já para você entender que nós vamos daqui a pouco aprofundar nessa cidade, ela era síria. Embora houvesse ali então uma numerosa colônia judaica e sinagoga judaica, mas a grande população ali era formada pela Síria, pelos membros da população da Síria. Era uma cultura grega helenista que a gente falava o grego. No verso 19, nós lemos que o evangelho continuava restrito aos judeus. Contudo, agora está em terras estranhas. Até então estava onde? Na região da Judéia e Samaria. Agora já saiu da região, já está em terras de gentios, em terras de grego, em terras estranhas, norte da África. Então o evangelho dos judeus agora transpõe, quebra as barreiras e começa já a ir além das fronteiras do judaísmo. O verso 20 vai falar isso. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Alguns dos que tinham sido dispersos
que eram originários de Chipre, por isso cipriotas, originários de Chipre, e outros originários de Cirene. Vocês viram a Cirene no norte da África. Esses são os sireneus, que estavam aonde? No Pentecoste, estavam em Jerusalém. Então essas pessoas foram alcançadas naquele movimento de Pentecostes com a perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém. Lembra que falei? Aí começa a dispersão. Agora nós estamos vendo esse povo disperso já em outras regiões do Império Romano. Esses homens de Chipre e estes homens sirineus começaram a falar de Jesus para os gregos, né? Lá em Antioquia. Estes homens não conseguiram se conter. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas pelo contexto do que a gente lê, eu acredito que quando este povo se converteu, eles eram ensinados que não deveriam pregar aos gentios. Por isso que a gente lê, o evangelho estava sendo pregado somente aos judeus. E aí de repente alguns deles, todavia, esses homens desobedeceram de alguma forma aquelas regras e começaram a pregar. E aí deixa muito claro, o Espírito era com eles. Que coisa tremenda, né? Estes homens não conseguiram se conter, de forma então que eles passaram a falar do evangelho. Possivelmente eles começaram a pregar com as pessoas das quais eles tinham relacionamento. Eles estavam em Jerusalém, voltaram para suas terras natais, só que eles tinham comércio, eles tinham uma vida nessas terras. Então eles tinham família. Possivelmente eles começaram a falar do que eles viram, do que eles vivenciaram, da fé deles agora em Jesus. E eles falam com os colegas de trabalho, eles falam com os comerciantes lá em Antioquia, eles começam a falar e começam a espalhar este evangelho. Com este movimento de evangelismo, agora não mais sob o controle dos apóstolos, muitos pagãos convertidos, isto é, muitos de fora da comunidade judaica, porque os judeus chamavam os gentios de pagãos. Então muitos de fora dessa comunidade começam a se converter ao evangelho de Jesus Cristo. E se tornam parte da igreja de Antioquia. Mas na conversão dessas pessoas, pregadas agora por gentios, porque são quem? Cipriotas, que estão pregando, e sireneus, não são os apóstolos, não são os judeus, pregados agora por esses gentios, eles vão entrando na igreja de Antioquia, que começa a se formar, sem passar pelos rituais judaicos. Então é um evangelismo que está acontecendo, movido pelo Espírito Santo, sem, vamos dizer assim, o conhecimento e sem o adestramento dos apóstolos. Está no mover livre do Espírito. E as pessoas estão crescendo, estão chegando, a igreja está crescendo. Que coisa! Mas esse movimento chega o que? Agora aos ouvidos dos apóstolos. Lá em Antioquia estão pregando o evangelho, tem um monte de gente lá se convertendo, dizendo os cristãos, mas eles não passaram pela circuncisão. Eles não estão dando ladismo, eles não estão fazendo isso e aquilo. Começa um zum, zum, zum na rádio pirata que chega até os ouvidos dos apóstolos. Um movimento do Espírito. Enquanto a igreja de Antioquia está nesse crescimento, os apóstolos estão em Jerusalém e naquelas regiões tentando fortalecer os cristãos que lá estavam e tentando convencer os judeus de que Jesus Cristo era o Messias anunciado e que veio, que morreu, que ressuscitou e que estava agora anunciando a eles salvação. E eles estavam fazendo isso. Mas, enquanto eles faziam isso e aquela igreja crescendo,
a chegada do anúncio do que estava acontecendo em Antioquia perturbou eles ali. Tanto os apóstolos quanto os judeus que, convertidos, estavam falando, mas como que é isso? Mas espera aí, o que está acontecendo lá? E eles não estão guardando a lei, eles não estão observando a circuncisão, eles não estão... E esses homens ficam preocupados. O que eles fazem? Eles escolhem um homem para ir até lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar Barnabé, natural de Chipre. Vamos mandar Barnabé. É interessante, por que eu fiz a retrospectiva com vocês? Porque vocês veem que Deus está trabalhando também nesse processo. Enquanto está acontecendo tudo lá em Antioquia, está acontecendo aqui. E aí Pedro que teve uma visão, Pedro teve que ir na casa de um gentil, Pedro teve que pregar o gentil, Pedro viu os gentios orando em línguas, recebendo Pentecoste como eles, aí ele não conseguiu negar, não, peraí, o que aconteceu conosco, então Deus também está querendo salvar eles. Pedro está vivendo isso, e agora ele recebe essa informação. Pedro já tinha convencido os apóstolos e os judeus que com ele se encontrava, de que o evangelho era para as nações também, para os outros povos. Então veja só, agora eles recebem essa notícia, por isso que eu fiz essa retrospectiva, para você começar a encaixar a história. Eles recebem a notícia, mas eles já estão abertos para que os gentios ouvissem o evangelho. Mas eles ainda tinham dificuldades com relação à lei de Moisés, porque eles eram judeus que estavam acostumados, todo mundo circuncidado, e isso para eles era algo um pouco estranho ainda. Por isso, eles resolvem mandar o Barnabé. Barnabé, vai lá ver se esse negócio é de Deus mesmo, não é? E você daquela região já ali meio de Chipre, você já conhece o pessoal, vai averiguar. E Barnabé vai chegar lá, neste lugar. E vai encontrar uma igreja estabelecida, isto é, não uma igreja templo, né? Mas um povo de fé estabelecido, falando de Cristo, felizes, né? Com aquilo que Cristo havia feito, mas sem os ritos judaicos, sem aquelas experiências que os judeus tinham. Estavam lá, eles não guardavam sábado, não tinha circuncisão, não tinha entrega de dízimo, não tinha restrição nenhuma com relação a alimentos, mas estavam vivendo uma espiritualidade saudável. Os cristãos judeus, eles declaravam a fé no Messias e Jesus. Entretanto, eles continuavam fazendo todas as outras coisas. Eles continuavam guardando a lei, eles guardavam o sábado, eles achavam que tinham que fazer todas aquelas coisas. Eles não conseguiam se libertar da lei, eles continuaram prisioneiros da lei. Eles não entenderam plenamente o que Cristo fez por eles naquela cruz. Eles tinham uma dificuldade enorme. E o que nós aprendemos desse primeiro movimento de rompimento do Cristo dos judeus, agora entrando dentro da história dos gentios, anunciado aos gentios? Isso nos ensina que toda transição espiritual promovida pelo Espírito Santo na igreja de Cristo é difícil e não é imediata, e que muitos não conseguirão transpor os limites geográficos, culturais e espirituais que anteriormente lhes foram transmitidos por seus discipuladores. Eu quero que você me acompanhe muito bem no que eu vou dizer, para você entender claramente o que eu vou dizer, para amanhã depois não falar que eu estou falando alguma coisa que não está aqui na Bíblia. Olha comigo essa história da Bíblia. Olha o movimento do Espírito Santo, porque às vezes você lê a letra e não percebe o movimento do Espírito aqui. Preste muita atenção. O próprio apóstolo Pedro, que foi discipulado por Jesus, nada menos que Jesus, não conseguia transpor os limites de sua cultura judaica e da religiosidade que recebeu por meio dela, mesmo depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes. Ele, Pedro, não sou eu, ele, Pedro, fala abertamente que não estava disposto a pregar o evangelho aos gentios. Quando ele está fazendo a defesa dele perante os demais apóstolos e judeus convertidos a Jesus Cristo, ele fala
Pedro fala, você pode ler depois, ele diz que ele não estava querendo ir pregar, mas veio a ele uma visão. Foi necessário um sobrenatural na vida dele, para que ele pudesse romper e ir à casa de Cornélio pregar o evangelho. Pedro era judeu, Pedro cresceu sobre a cultura judaica, Pedro cresceu recebendo a teologia dos judeus e dos rabis que lá estavam. Ele encontra Jesus, ele caminha com Jesus, e até o final do seu dia, quando Jesus morre, ele não tinha entendido o que Jesus de fato era na vida dele. Ele falava as coisas, mas não tinha entendido e compreendido. Pedro passa por uma experiência em Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo, ele entende que sim, Jesus é o Cristo, é o Messias, é o meu Salvador. Ele prega esse evangelho aos judeus, mas ele não consegue romper com a cultura que estava impregnada. Ele ainda lê o evangelho a partir da cultura e a teologia judaica que estava impregnado nele. Por isso ele não queria ir na casa de Cornélio. A formação teológica de Pedro, mesmo tendo contato com Jesus, ainda fazia ler a história e o movimento de Deus de forma míope. Da mesma forma hoje, muitos em nossas igrejas, nas suas mais diversas denominações, não conseguem fazer uma leitura bíblica pura, porque não conseguem transpor os limites impostos pela teologia que ele abraçou, junto com a sua denominação. A doutrinação os impede de ler a Bíblia e ser confrontados por ela. Pois a ótica teológica abraçada por eles já tem as mais variadas desculpas e justificativas para responder aos versos bíblicos que não conseguem explicar a partir da própria Bíblia. John Hus, Lutero e muitos outros homens na história morreram ou foram perseguidos durante toda a sua vida pela igreja cristã. Era a igreja naquele tempo que nós chamamos católica, mas era a única igreja cristã. Por quê? Lutaram para que o evangelho do Cristo dos judeus, que já havia rompido com o judaísmo, também se libertasse da instituição católica. Hoje nós ainda lutamos contra outras formas de aprisionamento do evangelho de Cristo. Por que você acha que, por exemplo, um seminarista católico, com todo respeito ao catolicismo, se você está aqui católico, todo respeito, mas por que você acha que um seminarista católico, por que você acha que um padre católico, eles leem a Bíblia, a mesma Bíblia que eu e você lemos, e aí eles leem a escrita de Paulo ao jovem pastor Timóteo, está escrito assim, claramente: há um só mediador entre Deus e os homens. E aparece o nome dele, pá, Jesus Cristo. Mas entretanto, eles leem e não conseguem enxergar essa verdade que está ali, está gritando na cara deles. Por quê? Porque eles foram formados dentro de uma teologia que doutrina a mente deles, e eles, quando leem aquilo, eles já têm um monte de justificativas e apoio de outros teólogos, e eles não conseguem chegar à verdade. Aí eles já vão dizer, não, mas é porque os santos, Maria, Pedro, Paulo e qualquer outro, São Jorge, blá 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 blá, e tantos santos que tem por aí, os santos, eles intermediam para Jesus, e aí Jesus vai intermediar. Não existe isso na Bíblia. Mas eles leem e não conseguem enxergar. Por quê? Porque a teologia que eles receberam, doutrinaram e os impede de ler a Bíblia pura e simples, onde o Espírito fala, o Espírito de Deus e não de homens. Por que homens? Aqui eu falo com o maior respeito, porque eu era da igreja presbiteriana do Brasil, pastor daquela igreja. Então eu falo com o maior respeito, porque eu fui acolhido, tenho amigos pastores naquela igreja. Mas por que homens? Como Augusto Nicodemos,
grande teólogo, homem de respeito, e que nós devemos respeitar, homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. Um pregador que eu admiro muito, Heber Campos Júnior. Se você não conhece, pode assistir as pregações dele. Mas por que esses homens, eles se deparam com versículos tão simples da Bíblia e não conseguem enxergar e assumir? Eles não são capazes. Eu estava lá dentro da presbiteriana, eu fiz muitas perguntas. Por isso que um dia eu saí da presbiteriana. Como que esses homens leem aquele que crê e for batizado? E já está expresso claramente, é preciso crer. Aquele que crer e for batizado, eu preciso crer. Eu vou ser batizado sem crer, sem ter fé? Como que esses homens continuam batizando bebês? E você que está me ouvindo aqui, você tem certeza que entende isso claramente. Você fala, nossa, não é mas são grandes pregadores, homens letrados, conhecem grego, conhecem história, mas eles estão prisioneiros de uma teologia. A teologia, preste muita atenção que eu vou falar, a teologia, ela só é boa enquanto você sabe questionar, pensar e refletir. Quando a teologia domina a sua mente, você vira tapado. Você vira tapado. Você não pensa, você só faz e vira religioso. O judaísmo era isso. Eram pessoas que liam as escrituras, mas eles estavam presos na sua religiosidade, não conseguiam enxergar a escritura. O catolicismo é isso, e várias denominações são reflexos disso hoje. Aí Deus tem que levantar John Hus para ser queimado, para libertar o evangelho. Tem que levantar Lutero para ser perseguido, para libertar o evangelho. Tem que ir levantando homens na história. Só que a igreja não consegue enxergar, e ela mata os homens que Deus levanta. E aí eu respeito mesmo de coração, mas não conseguem transpor a verdade de que para uma pessoa se batizar é tão simples, é necessário que ela creia. Ela precisa entender o que está fazendo. Portanto, o batismo precisa, no mínimo, a criança precisa ter, uma capacidade racional. Não dá para se batizar um bebê. Não sabe o que está fazendo. Ah, mas a aliança no Velho Testamento circuncidava a criança no 8º dia. Só que a aliança do Velho Testamento não é a aliança do Novo Testamento. A aliança do Velho Testamento, ela era baseada na genealogia de Abraão. A aliança do Novo Testamento é baseada na fé. E a fé você precisa crer, você precisa entender, precisa compreender. Mas você fala isso e não consegue. Por quê? Porque estão doutrinados. Foram treinados e aperfeiçoados para defender aquilo. E são homens de grande inteligência, homens de Deus. E você pode ouvir as pregações deles sem problema. Esses que eu citei, muito bons. Heber Campos Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Mas tem coisas que eles não conseguem transpor. Outros não conseguem compreender a verdade de que a Bíblia afirma claramente que o crente pode se apostatar. Por isso, a Bíblia nos orienta a orar e vigiar, para não cair. A apostasia leva o crente a perder a salvação. Paulo fala isso a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Não sou eu, Cornélio. É Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, pela Bíblia, se você lê a Bíblia baseado numa teologia que te aprisiona, você não lê a Bíblia. Você só enxerga coisas sem ver o que a Bíblia diz. Preste muita atenção no que diz a Bíblia. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A palavra abandonar, algumas versões vai estar aí, apostatarão. Só abandona a fé quem está na fé. Só cai do telhado quem está no telhado. Aí eu costumo ouvir as pessoas dizer assim: não,
Mas está querendo dizer daqueles que estão na igreja, mas nunca se converteram. Não. Espera aí, é abandonar a fé. Está falando de gente que abraçou a fé. A Bíblia não mente, a Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus inteira, de capa a capa, ela foi inspirada por Deus. E eu não posso simplesmente abraçar algo, e aí eu me deparo com uma verdade, eu jogo essa verdade embora para me continuar com a outra. As verdades têm que ser trazida e confrontada uma com a outra. E eu preciso compreender como que essas coisas se unem. Mas eu não posso jogar uma fora, eu posso até não entender. E aí eu falo, bom, mas está aqui essa verdade, eu não posso negar essa verdade. É verdade, está na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6, estão registradas as seguintes palavras proferidas por Jesus. Por Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimado. Se é uma expressão condicional. Jesus havia dito já nesse texto, se você ler aí, vai estar no 7. Se permaneceres em mim e minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui no verso 6 ele está mostrando o que será feito daqueles que não permanecerem nele. Se você permanecer em mim, você vai pedir o que você quiser, eu vou te abençoar. Se você permanecer, e as minhas palavras é condicional. Quando você diz assim para alguém, olha, se você guardar as suas roupas no armário, eu vou lhe dar um pote de sorvete. Vocês já entenderam? É uma condicional. E se eu não guardar a roupa no armário? Não vai ter sorvete. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem, então vocês vão pedir o que quiser. Se não permanecer, vai ser como um ramo que seca e vai ser lançado ao fogo, queimado. Portanto, o que Jesus está dizendo é preciso permanecer em mim. Do contrário, você será como um ramo seco e jogado fora. Ele está fazendo uma analogia com relação ao destino daqueles que não creram e que não o recebem como Senhor e Salvador. O destino deste é fogo eterno. Só pode permanecer em alguém ou em algum lugar quem já está. É tão claro. Como é que Jesus está dizendo, se eu permanecer nele? Porque ele está dizendo que eu estou nele. Você está comigo, mas você precisa o quê? Você só pode permanecer se você está ali. Ele não vai falar para você, se você permanecer nisso, você nem está nele. Ele está falando para os discípulos dele, se vocês permanecerem em mim, ele está explicando, ele está terminando o ministério dele, ele está falando para eles, explicando, vocês precisam permanecer em mim até o fim. Jesus contou uma parábola a respeito de 10 virgens. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, você pode ler depois se você desejar. As virgens nesta parábola representam a igreja. Eram 10 virgens, representam a igreja. A figura, da virgem representa a igreja. Bom, 5 virgens eram prudentes. 5 eram nécias. Vamos dizer, imprudentes. Aí, diz o texto, a história, que as prudentes, elas mantiveram o seu candeeiro, cheio de óleo. E o óleo simboliza o Espírito Santo. Elas mantiveram cheias do Espírito. E o noivo demorou para chegar. Mas elas ficaram cheias, estavam atentas a tudo, não se deixando levar por doutrinas de engano, mentira, doutrinas do diabo, de homens. E elas ficaram cheias. Quando o noivo chegou, elas estavam cheias do Espírito e elas foram ao encontro do noivo. Diz que as portas se abriram e foram para núpcias, Isto é, casaram com o noivo, viveram felizes. Bom, aí tinham as 5, que simboliza a igreja nécia. Na verdade, a igreja, quando a gente fala, eu falo de igreja, não estou falando de templo, nós estamos falando de nós, pessoas. Simbolizam naqueles crentes, que não vigiaram, não guardaram
Acharam que podia beber todas, viveram sempre na bandalheira, sempre de qualquer jeito, sabe? Aí viveram ouvindo doutrinas que não eram de Deus, aí já estavam perdendo o quê? A fé. Foram abandonando. O óleo foi o quê? Acabando, a vida do Espírito foi se extinguindo. Paulo fala isso, não apagueis o Espírito, não extinguir o Espírito na sua vida. Foi acabando, o noivo foi demorando, e elas foram cada vez mais fraquinhas, mais raquíticas, espiritualmente falando, né? E quando o noivo chegou, elas não tinham mais óleo, e o noivo chegou. E aí, foram lá para a festa, elas demoraram para acordar, para despertar. Quando elas correram, né, para lá, o texto é muito claro. Elas chegaram para Jesus: Senhor, deixa-nos entrar. Jesus diz para elas: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É muito sério, gente. Todas essas verdades bíblicas que eu apresentei aqui para vocês mostram sim que nós cristãos podemos vacilar, e aí nós vamos perder a salvação. Isso assusta aqueles que estão doutrinados, né, que estão presos a uma teologia. Já sou predestinado. Oh, meu nome já está. Cuidado. Aliás, a teologia da predestinação é uma coisa para ser estudada muito bem. A gente precisa entender que Jesus está falando aqui é muito sério. O que Paulo fala é sério, de abandonar a fé. Então eu vou dizer uma coisa muito clara para vocês. Embora isso assuste vocês, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Nós precisamos fazer teologia bíblica. Nós precisamos ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz para nós. O que a Bíblia ensina de fato e verdade. Então a Bíblia ensina uma verdade. Eu posso sim abandonar a fé. Não tem como eu negar. Jesus está dizendo que eu preciso permanecer. Jesus mandou vigiar e orar. Paulo falou, muitos abandonarão. Está aqui na Bíblia, pode acontecer. A Bíblia também me ensina, por outro lado, sim, que o crente que permanece em Cristo, o crente que está em Cristo, esse está seguro, está salvo. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo, nem tribulação, nem potestade, nem principal. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo. Então preste muita atenção que eu vou dizer para você, que é tão simples. O crente está predestinado à salvação. O crente, aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, ele está predestinado à salvação. Agora, o ex-crente, vamos colocar assim, né? Aquele que um dia creu, mas ele abandonou a sua fé, é o que Paulo está falando, está destinado a queimar lá no lago junto com os restantes. A Bíblia ensina isso. O apóstata, né, então falando assim, está condenado. O crente não. Então você é crente, preste muita atenção em mim. Fica tranquilo, pode descansar. Você está em Cristo. Pastor, se eu cair em pecado amanhã, sei lá, cometi o pior pecado que você possa pensar. Você está salvo, você está em Cristo. Enquanto você está em Cristo, não é uma questão de você pecou ou deixou de pecar, porque Cristo garante a sua salvação. O Espírito é o selo que garante a sua salvação. Agora, na medida que você vai abandonando a sua fé e você apaga o Espírito, que é isso que a parábola quer mostrar, você está condenado, porque você deixou de ter fé. E você é salvo pela graça mediante a fé. Mas se você trocou a fé de Jesus porque você acha que é a obra que vai te salvar, acabou. Você perde. Paulo escreve isso à igreja dos irmãos lá na Galácia. Basta você ler aí, capítulo 5, versículo 4. Escrito, ele está falando para aqueles homens: vocês deixaram a fé para se buscar justificarem na lei, caíram da graça. Paulo fala isso. É forte, caíram da graça. Só cai quem está, gente. Se só cai do telhado, se estiver no telhado. Então Paulo está dizendo, vocês perderam a salvação, vocês caíram da graça, porque vocês trocaram a fé em Cristo por outra coisa. Então se você perguntar, pastor, o crente perde a salvação? Não, o crente não perde. O crente em Cristo, o crente está firme. Mas agora, o crente que vai abandonando, que abandonou, ele perde. Mas perde por seu livre-arbítrio. Não é porque Jesus
é porque ele escolheu esse caminho. E Deus te deu a liberdade de você escolher os seus caminhos. Eu vou dizer algo para você: tenha coragem de romper com as correntes teológicas que aprisionam o Evangelho de Cristo. Como Paulo teve em seus dias, como Lutero teve em seus dias, como nós batistas tivemos em nossos primórdios, como os assembleanos um dia tiveram para poder sair do Evangelho que agora estava preso às tradições e romper com um movimento, né, que a gente chama de carismático. Eles tiveram. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Eu sou pastor reformado, e as 5 solas para mim é imprescindível. E a Bíblia é a única regra de fé e prática que eu levo na minha vida.